Ana, som tá bom, a imagem tá boa. É só que eu tô usando 2 notes e um note tá dando BO. Mas tudo bem. Eliana, você tá no grupo de Catanduva? Coloca para mim o link lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar a Regiane lá no grupo também. Espera aí, membros, convidar. Que vai do artigo 205 ao 214, e vamos falar também dos artigos 227 a 229. Lembrando que quem é membro pode ter acesso a uma apostila em PDF para seguir as apresentações e os vídeos daqui. Então, se você não é membro ainda, faça sua inscrição como membro para você também ter acesso ao material das lives, ok? Então, vamos lá. A nossa Constituição, ela foi publicada em 1988, e na época é uma Constituição democrática, porque é uma Constituição pós-ditadura, mas também é conhecida como uma Constituição neoliberal. O que é neoliberal, né? É a intervenção mínima do Estado. Então, existe até hoje, uma filosofia de que o Estado não dá conta de fazer tudo sozinho e, por isso, ele precisa da colaboração da sociedade. Então, ela é democrática, mas ela prevê uma diminuição do papel do Estado que vem acontecendo desde então. Para vocês que estão assistindo Netflix aí, né, The Crown, é a mesma época da Margaret Thatcher lá na Inglaterra, e aqui no Brasil é a época também da diminuição do tamanho do papel do Estado, ok? Desligando aqui meu WhatsApp agora, né? Vamos lá. Bom, a educação, artigo 205. Primeira coisa, como ela é democrática, ela reconhece educação, direito de todos. É direito de todos, negros, brancos, ricos, pobres, crianças, adultos, direito de todos, né? Dever de quem? Dever do Estado. Esse Estado não é Estado de São Paulo, Minas Gerais, é Estado como poder público. Então, todas as esferas estão envolvidas. É dever do Estado. Também é dever da família, porque o Estado tem que oferecer a vaga, mas a família deve matricular e acompanhar os estudos, a frequência e tudo mais. E segundo a Constituição, diz que será promovida e incentivada em colaboração com a sociedade. Então, isso já nos traz uma diferença da LDB e do ECA, porque na LDB e no ECA está educação, direito de todos, dever da família e do Estado, ou do Estado e da família. A ordem dos fatores não altera, mas somente na Constituição está posto que ela será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, ok? Continuando aí. O que visa a nossa educação? Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aí, tudo igual, na LDB, o objetivo é o mesmo, né? O objetivo da educação nacional. O artigo 206, ele nos traz os princípios nos quais o ensino será ministrado. Então, em primeiro lugar, a igualdade de condições para acesso e permanência na escola,
A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Aí também está um pouquinho diferente da LDB, porque na LDB, nesse item, tem também a palavra cultura, e na Constituição é liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Quer dizer, como ela é democrática, tem que ter um pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. E como ela é neoliberal, tem que ter a coexistência, quer dizer, vai existir instituição pública e instituição privada. Por quê? Lembrando que educação é um serviço público por excelência, é dever do Estado. Então, quando ele diz coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, ele está querendo dizer que ele deverá autorizar as instituições privadas a oferecerem a educação também, porque é um serviço público por excelência. Continuando os princípios, nós temos ainda no artigo 206 a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Precisa tomar muito cuidado, porque esse parágrafo, ele cai muitas provinhas e as bancas costumam colocar gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e privados, né? E aí fica errado, porque a Constituição, da mesma forma que ela garante a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, ela também garante a gratuidade somente em estabelecimentos oficiais, ou seja, em escolas públicas, ok? Traz ainda, entre os princípios, a valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Então, as pessoas ficam, vai ter concurso, vai terceirizar. Não, educação é um serviço público e o ingresso é dentro de um plano de carreira e o ingresso é exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Então, como isso está na Constituição, enquanto isso não for mudado, esperamos que não seja, continuarão tendo concursos, basta você estudar, né, para você se efetivar. Continuando os princípios, nós temos a gestão democrática do ensino público na forma da lei, porque a Constituição não garante como vai ser feita essa gestão democrática, ela deixa isso a critério dos sistemas de ensino. Quando ela diz na forma da lei, quer dizer, cada sistema de ensino vai organizar a sua gestão democrática. Ela assegura ainda, entre os princípios, a garantia de padrão de qualidade, um piso salarial profissional nacional, né, nos termos de uma lei federal, e foi incluso esse ano, em agosto, um princípio que já estava posto na LDB, foi incluso agora em agosto na Constituição, que é a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Ok? Então, muito importante isso. Foi colocado agora, em agosto de 2020. Já deve cair nos próximos concursos. O artigo 207 nos fala sobre as universidades, né? As universidades, segundo o artigo 207, gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de, se tiverem com a apostila, eu falo para grifar. Se não está com a apostila, anota. Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, a lei apregoa que as universidades, elas têm que estar associadas às escolas. Aliás, a universidade também é considerada escola, né? Ela faz parte da educação escolar e ela tem que desenvolver as suas pesquisas conectada com as escolas, com o ensino. É facultado às universidades admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros, né? E o artigo 208, vamos para o artigo 208, que fala dos deveres do Estado.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória. O que é educação básica obrigatória? Dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada a sua oferta gratuita para todos que não tiveram acesso na idade própria. Também está entre os deveres do Estado a progressiva universalização do ensino médio gratuito, o atendimento educacional especializado, pasmem, quem está aí anotando, está com a apostila, aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, veja, tanto a Constituição como o ECA ainda usa esse termo com relação ao oferecimento do atendimento educacional especializado. Portadores de deficiência. Então, se cair na sua prova, não se assuste. Infelizmente, ainda não mudou na Constituição e nem no ECA, continua lá valendo o termo portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, lembrando que esse preferencialmente é para o atendimento, que será preferencialmente. Não é a criança, não é o aluno com deficiência, porque esse está dentro da educação como direito de todos, então ele tem pleno direito ao acesso à educação. Também é dever do Estado, educação infantil em creches e pré-escolas para crianças de até 5 anos, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, por níveis mais elevados do ensino, entendam-se graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, como não entram dentro da educação obrigatória, a lei diz que é segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, também precisa tomar cuidado, porque no ECA está um pouquinho diferente, né? O ECA fala em oferta de ensino noturno regular adequada às condições do adolescente trabalhador. Então, são detalhes, mas que para um concurso público, essas palavras diferentes, esses detalhes, fazem você acertar ou errar uma questão. Precisa estar muito atento aí. Continuando, entre os deveres do Estado, previstos no artigo 208, nós temos atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde. O acesso ao ensino obrigatório será direito público subjetivo, quer dizer, qualquer cidadão pode reivindicar, mas preste atenção que é somente o acesso ao ensino obrigatório. E o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa na responsabilidade da autoridade competente. Então, pode cair uma questão perguntando que tipo de crime comete a autoridade responsável pelo não oferecimento da vaga na escolaridade obrigatória. É crime de responsabilidade. O parágrafo 3º diz ainda: compete ao poder público recensear os educandos, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência na escola. Então, recensear os educandos é fazer o censo que faz todo ano e chamar as famílias para efetivarem as matrículas. Tudo bem até aqui, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá. Tá ótimo. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo perfeitamente? Ok, a câmera tá no lugar. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que sim, né? Vamos lá, vamos continuar. O artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas às seguintes condições. Então, lembre-se, educação dever do Estado, né? Pode ser oferecida coexistência de instituições públicas e privadas, porém, ele é livre na iniciativa privada, mas tem que atender às seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional, quer dizer, mesmo que seja uma escola privada, ela tem que cumprir as normas,
e autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Então, a escola privada, ela tem que ser autorizada e avaliada pelo poder público, certo? Tanto, dependendo do nível da escola, ela vai ser autorizada e avaliada pelo poder público municipal, ou estadual, ou ainda o federal. O artigo 210 diz, lembre-se que foi escrito em 88, né? Então, 1988 foi dito: serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. O que foi feito em 1997, em obediência ao artigo 210? Os parâmetros curriculares da educação nacional, os famosos PCNs, ok? A lei traz ainda que o ensino religioso é de matrícula facultativa, porém, ele deverá ser constituído como uma disciplina dentro do horário normal das escolas públicas do ensino fundamental. Então, guardar também, não só que o ensino religioso é de matrícula facultativa, mas que ele só é obrigatório o oferecimento nas escolas públicas e de ensino fundamental, ok? O ensino fundamental será ainda ministrado em língua portuguesa, mas assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. O artigo 211 diz que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os seus sistemas de ensino. O parágrafo 1º diz: a União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá em matéria educacional, grifem ou anotem aí, a função redistributiva e supletiva, né? Lembrando ainda que a União tem a função normativa, que é ela que faz as normas da educação nacional, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais, um padrão mínimo de qualidade de ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e aos municípios. Ok, tudo bem aí? Os municípios, então esse artigo é o famoso artigo que a gente fala que ele descentraliza, né? Ele descentraliza as responsabilidades, ele descentraliza as competências. Posteriormente, ele vai descentralizar os recursos, mas a União, ela não descentraliza a função pedagógica, que é a função normativa. Portanto, a União, o governo federal, né, ele fica responsável por fazer as normas. Estados e municípios também podem legislar, mas sempre uma legislação complementar que não vá em desacordo à normativa da União. E aí ele diz que os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Então, aí é a descentralização. O fundamental está na responsabilidade do município e dos estados, e eles devem oferecer esse ensino com base na colaboração entre os dois sistemas, ok? Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão as formas de colaboração. Esse é um artigo novo, foi colocado agora em 2020. As formas de colaboração, de forma a assegurar a universalização e qualidade e equidade do ensino obrigatório. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular e a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva com relação às suas escolas. Tudo isso foi modificado agora em 2020.
O artigo 212 diz, a União, então, ele descentralizou competências no artigo 211, no 212 ele vai descentralizar recursos financeiros. Então, diz o artigo 212, a União aplicará anualmente nunca menos de 18, e os estados do Distrito Federal e os municípios, 25%, aí eu diria para vocês grifarem ou anotarem, no mínimo. Quer dizer, se o estado ou município quiser aplicar mais, pode, né? A União pode. É 18% para a União, 25% para os estados, municípios e Distrito Federal, no mínimo. Da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional da Educação. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário e educação, recolhido pelas empresas na forma da lei. E as cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário e educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes de ensino. Tudo bem até aqui? Deixa eu ver como é que tá meu público. Tá perfeito, tranquilo. Vamos embora. Nós estamos com um problema que o link posto na hora, né? Às vezes as pessoas não encontram a live. Por isso que a gente fala, você tem que estar inscrito. Porque se você está inscrito no canal e ativa o sininho, eu entro ao vivo, você recebe a notificação na hora, não tem que ficar procurando. Tá? Mas eu vou deixar essa live salva, você poderá vê-la em outro momento, né? Óbvio. Mas para as próximas lives é muito importante que você esteja inscrito e ative o sininho, porque como nós fazemos a live pela nossa webcam, o link só sai mesmo 5 minutos antes, ok? Então vamos lá, vamos para o artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Lembrando que escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas são escolas privadas, mas sem o objetivo de lucro, enquanto as escolas particulares é uma escola privada, são escolas privadas, mas com objetivo de lucro. Os recursos públicos não podem ir para escolas particulares, mas podem ir para escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, desde que essas escolas comprovem finalidade não lucrativa e apliquem os seus excedentes financeiros em educação, assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Os recursos de que trata esse artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando. O artigo 214 é o que fala sobre o Plano Nacional da Educação. Então, ele diz, artigo 214, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, quer dizer, ele tem que durar 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos, das diferentes esferas educativas que conduzam então, muito importante, as metas desse Plano Nacional de Educação, inclusive também é um dos artigos que mais caem nos concursos para professores, diretores e coordenadores. Quais são essas metas? Primeiro, a erradicação do
analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a melhoria da qualidade do ensino, a formação para o trabalho, a promoção humanística, científica e tecnológica do país e o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, ok? Conforme combinado, gente, nós vamos também falar nessa live dos artigos 227, 228 e 229, ok? Então, vamos lá. O artigo 227 é o que diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, a convivência, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse direito nós chamamos de proteção especial. Então, a criança e o adolescente, os jovens, eles têm direito a uma proteção especial que está assegurada pela Constituição e também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, publicado em 1990. Né? A Constituição coloca algumas condições para que esse direito à proteção especial abranja. Tem que ter idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho. A criança, o adolescente tem que ter garantia de direitos previdenciais e trabalhistas, né? Lembrando que o ECA diz que ele pode trabalhar até os 14 anos na condição de aprendiz, e quando ele trabalha a partir dos 14 anos, ele faz jus aos direitos trabalhistas, férias, 13º e etc. Garantia de acesso do trabalhador adolescente ou jovem à escola, quer dizer, ele não pode ter um trabalho que o impeça de frequentar a escola. Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica, né, que é o ECA. Obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade, estímulo do poder público através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios ao acolhimento sob forma de guarda da criança, do adolescente órfão ou abandonado, programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente ou ao jovem, dependente de entorpecentes e drogas afins. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente, e a adoção será assistida pelo poder público na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. A lei estabelecerá que o Estatuto da Juventude, destinado a regular os direitos dos jovens, lembrando que a Constituição, ela previu isso em 1988, e logo em seguida, em 1990, saiu publicado o ECA. O Plano Nacional de Juventude, também de duração decenal, visando a articulação das várias esferas do poder público para a execução das políticas públicas. O artigo 228 diz que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, porque eles são sujeitos às normas da legislação especial. O artigo 229 é o que diz que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
né? É um lindo trecho da Constituição que nós gostaríamos muito que estivesse sendo efetivamente cumprido. Bom, pessoal, então por hoje, né, eu vou encerrar essa live. O nosso objetivo foi só falar desses artigos da Constituição, que é o que mais cai para os profissionais da educação. Coloque, se você tiver dúvida ou sugestão, aqui nos comentários. Nós vamos continuar fazendo lives, né? Já anota aí na sua agendinha, toda sexta-feira, até o final do ano, nós vamos ter live, porque já tem vários processos seletivos abertos, né? Concursos e processos seletivos abertos. E vocês poderão aproveitar essas lives para estar estudando junto comigo. Lembrando da importância de vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações, e para aqueles que podem ser membros, né? Entrar como membros para também poderem receber materiais, videoaulas e lives também exclusivas. Nós já temos membros, já estamos encaminhando vídeos exclusivos, né? E também o nosso material, que é muito especial, né? Sempre um material atualizado, sempre um material específico para você acompanhar as suas lives. Um beijo para todos, então, encerro essa transmissão e agradeço a todos, né, pela oportunidade de estar aqui estudando conosco. Muito obrigada.